O crepúsculo tingia o céu sobre a mansão Santiago com uma luz dourada. Mas para Maria, a empregada, o mundo estava escuro. Ela se movia pelos corredores da casa como uma sombra, carregando mais do que apenas o peso do seu trabalho. Dentro dela, a vida florescia. A criança de Edgar, o patrão que ela amava em segredo, mas que agora a rejeitava cruelmente. Aquele era o fim de sua permanência ali, mas não o fim da dor. Edgar Santiago, um magnata dos negócios, sempre acreditou que o sucesso exigia controle absoluto. Seus relacionamentos, pessoais e profissionais, seguiam essa regra. Maria fora apenas um desvio, um erro. Quando ela entrou em seu escritório para contar sobre a gravidez, Edgar quase não ergueu os olhos dos papéis. Seu olhar distante foi mais doloroso que qualquer palavra. "Eu não quero essa criança", ele disse, cortante. E assim, com poucas palavras, ele destruiu a esperança que ela tinha de um futuro diferente. O silêncio de Edgar era insuportável para Maria. Ela esperava súplicas ou talvez até raiva, mas não aquela frieza inabalável. Era como se ela tivesse falado de algo trivial. "Vou partir amanhã", ela murmurou, suas palavras afundando no vazio entre eles. Edgar apenas acenou com a cabeça, mantendo os olhos fixos em sua pilha de contratos. Naquele momento, algo mudou não apenas dentro dela, mas também nele, apesar de ainda não perceber. No entanto, quando a noite caiu, Edgar ficou inquieto. O silêncio habitual da casa parecia mais pesado do que nunca. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente vagava, voltando ao que acontecerá horas antes. Não era a primeira vez que afastava alguém. O controle sempre fora sua maior força. Mas, pela primeira vez, ele sentiu que havia cometido um erro que não poderia ser corrigido tão facilmente. Maria, do outro lado, preparava suas malas. Cada peça de roupa que dobrava era um pedaço da vida que construíra naquela casa e que agora desmoronava. Ela se lembrava do dia em que conheceu Edgar. Ele era o homem mais poderoso que já vira. E, aos poucos, seu coração ingênuo se apaixonou. Agora, estava indo embora sem escolha, levando consigo não apenas seu filho, mas a dor de ter sido rejeitada como algo descartável. Na manhã seguinte, antes mesmo que o sol surgisse no horizonte, Maria deixou a mansão. O portão se fechou atrás dela com um estrondo que ecoou em seu peito. Edgar, por sua vez, retomou sua rotina, convencido de que o incidente estava resolvido. A casa parecia a mesma, mas aos poucos, ele começou a perceber que algo havia mudado. Pequenos detalhes, o vazio no ar, a ausência de risos distantes, surgiam de forma inesperada e desconcertante. Enquanto Maria começava sua nova vida em um pequeno apartamento, Edgar lutava contra uma inquietação crescente. Ele era um homem acostumado a controlar tudo, mas agora havia algo que escapava de suas mãos. À medida que os dias se passavam, ele começou a perceber que o vazio que sentia não vinha apenas da ausência de Maria, mas de algo muito mais profundo. No entanto, ele ainda não estava pronto para encarar essa verdade. E enquanto Edgar mantinha-se na sua bolha de poder e solidão, Maria enfrentava uma batalha diferente, mas igualmente solitária. Ela não tinha mais Edgar, mas o que tinha era seu filho, a única fonte de luz em sua vida agora nublada. Edgar não sabia, mas o destino estava prestes a colocá-lo de frente com as consequências de suas escolhas. E dessa vez, ele não seria capaz de fugir. Edgar tentava seguir com sua vida normalmente, mas as noites em silêncio começavam a pesar mais do que ele imaginava. Em uma dessas noites, enquanto revia antigos documentos da empresa, encontrou uma fotografia esquecida. Era de Clara, seu primeiro amor, a mulher que ele afastara anos atrás por medo de se envolver. Ele parou, encarando o sorriso da jovem na foto, e sentiu uma pontada de culpa. Por um breve instante, ele viu um reflexo da história que agora repetia com Maria.
Clara sempre foi diferente das outras mulheres. Ela o amava profundamente, e Edgar, ainda jovem e inexperiente, sentia algo parecido. No entanto, o medo de perder o controle o fez empurrá-la para longe. Ele escolheu o caminho mais seguro, o distanciamento. Agora, olhando para aquela fotografia amarelada, ele percebia que nunca havia permitido a si mesmo amar plenamente, sempre preferindo manter distância para evitar o sofrimento. Enquanto isso, Maria enfrentava seus próprios demônios. Morando em um pequeno apartamento, ela lutava diariamente com a solidão e a incerteza. Seu corpo sentia os efeitos do estresse da gravidez, e a cada consulta médica, as dificuldades aumentavam. Mas ela não estava sozinha. Rosa, uma mulher mais velha que havia perdido o marido e um filho, começou a visitá-la com frequência, oferecendo apoio e amizade. Rosa sabia o que era perder alguém, e em Maria, ela via a chance de ajudar outra mulher a se curar. "Você acha que ele vai voltar?" Maria perguntou a Rosa certa noite, sua voz cheia de uma esperança dolorosa. "Não sei", respondeu Rosa, com uma calma firme. "Mas sei que ninguém escapa do peso da culpa para sempre." Maria ouvia as palavras, mas tentava não se prender a elas. Ela precisava seguir em frente, independentemente de Edgar voltar ou não. Seu foco agora era seu filho. Enquanto Maria tentava reconstruir sua vida, Edgar, cada vez mais, mergulhava no passado. A imagem de Clara se misturava com a de Maria, criando uma confusão de sentimentos que ele não conseguia resolver. O silêncio em sua mansão, uma vez seu refúgio, agora parecia uma prisão. O poder que ele havia acumulado, suas empresas, suas propriedades, de nada valiam para preencher o vazio que começava a se formar dentro dele. Ele não conseguia entender por que a partida de Maria o afetava tanto. Não era apenas sobre ela, era sobre algo maior, algo que ele evitava há anos. Algo que começou com Clara e se aprofundou com Maria. Ele sempre acreditou que controlar suas emoções era sua maior força, mas agora percebia que o controle o havia afastado de qualquer conexão verdadeira. Mas como quebrar esse ciclo que ele mesmo criou? Maria, por outro lado, sentia que Edgar nunca voltaria. Cada vez que olhava para seu reflexo no espelho, com a barriga crescendo, ela se via mais distante do homem que um dia amou. Mas algo dentro dela se recusava a ceder ao desespero. Ela se agarrou ao fato de que, mesmo sozinha, ainda tinha seu filho. E esse amor seria suficiente para sustentar sua força. Edgar começou a se questionar. Ele sabia que havia algo errado, mas não conseguia nomear. Cada dia que passava sem Maria tornava sua vida mais vazia, e a fotografia de Clara parecia um lembrete de tudo que ele sempre evitou: amor, vulnerabilidade e a possibilidade de ser machucado. Ele tentou, mais uma vez, afundar-se no trabalho, mas pela primeira vez, isso não funcionava. Foi então que ele recebeu a notícia que mudaria tudo. Um telefonema do advogado de Clara, anos após sua morte. Havia uma carta, deixada por ela para Edgar, algo que ele nunca soubera. A carta estava guardada por anos, esperando para ser lida, e as palavras que ela continha mudariam tudo o que Edgar acreditava sobre amor, culpa e redenção. A carta chegou às mãos de Edgar com o peso de uma vida não vivida. Ele a segurava com dedos trêmulos, sem saber se estava pronto para enfrentar o que ela continha. Estava sentado em seu escritório, cercado por símbolos de seu sucesso: troféus, quadros de prêmios, contratos milionários. Mas naquele momento, tudo parecia sem valor. A carta, escrita por Clara antes de sua morte, era um fantasma do passado que ele havia tentado ignorar. Mas agora, esse fantasma voltava para assombrá-lo. Com cuidado, ele rasgou o envelope e começou a ler. A caligrafia de Clara era familiar, mas as palavras que se seguiam foram um golpe que ele não esperava. Na carta, Clara confessava que havia engravidado dele antes de sua separação.
Ela descrevia como ficará confusa e com medo, sem saber como ele reagiria, temendo que o distanciamento emocional dele só piorasse. Clara não suportou a ideia de enfrentar aquela solidão e, em desespero, havia interrompido a gravidez, escondendo esse segredo de Edgar até sua morte. As palavras de Clara o atravessaram como uma faca. Edgar havia perdido mais do que um amor. Ele perderá a chance de ser pai, de construir uma família, algo que ele nunca soubera que desejava. Naquele momento, tudo fez sentido. Seu constante medo de se abrir para o amor, sua frieza para com Maria e o filho que agora carregava. Ele sempre usará o controle como uma armadura, acreditando que protegeria a si mesmo de ser machucado novamente. Mas, na verdade, estava apenas se destruindo aos poucos. Enquanto lia e relia a carta, uma nova sensação crescia dentro de Edgar. Algo que ele mal reconhecia. Culpa. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu sentir a profundidade de suas falhas. Não havia mais como ignorar. Ele afastara Clara e agora estava fazendo o mesmo com Maria. A diferença era que ainda tinha tempo de mudar, de evitar o mesmo destino. Enquanto Edgar era consumido por essa nova revelação, Maria continuava sua luta silenciosa. As complicações em sua gravidez estavam se tornando mais frequentes, e sua saúde frágil refletia o estresse emocional que carregava. Rosa, sempre ao seu lado, fazia o possível para confortá-la. Mas Maria sabia que havia uma batalha que ela precisava enfrentar sozinha. Uma batalha de aceitação. "Você está indo bem, Maria", disse Rosa, certa noite, enquanto ajudava a jovem a preparar o jantar. "Mas eu vejo seus olhos. Você ainda pensa nele." Maria suspirou, sentindo o peso das palavras. "Não é sobre ele. Não realmente. É sobre o que eu pensei que poderíamos ter sido. Mas não importa mais. Eu tenho meu filho, e isso é tudo que eu preciso." No entanto, Rosa via além da fachada de força de Maria. Ela sabia que, por mais que Maria tentasse seguir em frente, parte dela ainda esperava que Edgar voltasse, que ele mostrasse algum arrependimento, algum sinal de que não. Era tão frio quanto aparentava. "O que você não percebe", disse Rosa com sabedoria, "é que às vezes o amor precisa de tempo para se curar. O que você e Edgar têm ainda não acabou." De volta à mansão, Edgar enfrentava uma decisão que o assustava. Pela primeira vez, ele não sabia o que fazer. Ele sempre soubera que seus erros o haviam afastado das pessoas que importavam. Mas agora, com a verdade de Clara exposta, ele estava frente a frente com o ciclo de frieza que ele perpetuara. Mas havia algo mais. Pela primeira vez, ele queria quebrar esse ciclo. Naquela noite, Edgar fez uma escolha que mudaria o curso de sua vida. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado. "Quero encontrar Maria", disse ele com firmeza. O advogado ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Você sabe que ela tem o direito de não querer te ver, Edgar." Mas Edgar sabia disso, e pela primeira vez, estava disposto a correr o risco de ser rejeitado. Na manhã seguinte, Edgar dirigiu até o pequeno apartamento onde Maria vivia. O caminho parecia mais longo do que era, e cada quilômetro fazia confrontar suas escolhas, suas perdas e, acima de tudo, seu desejo de redenção. Quando finalmente chegou, ele hesitou por um momento em frente à porta. O que ele poderia dizer a ela que justificasse tudo o que havia feito? Mas agora, não era mais sobre controle, era sobre verdade. Maria abriu a porta, surpresa ao vê-lo ali, suas emoções claramente conflitantes. Edgar parecia diferente, mas ela não sabia se isso era o suficiente para mudar tudo o que ele havia causado. Ele estava mais vulnerável do que ela jamais o vira. E, pela primeira vez, ele parecia realmente humano. "Eu cometi muitos erros, Maria", ele disse, sua voz baixa, carregada de arrependimento. "Mas eu não quero perder mais nada. Não de novo." Maria ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras.
parte dela queria acreditar nele, mas outra parte ainda estava ferida demais. Não basta apenas aparecer, Edgar, ela respondeu, com firmeza, mas também com tristeza. Você não pode simplesmente mudar o passado com palavras. Edgar sabia que ela estava certa, mas ele também sabia que não poderia desistir. Eu não espero que você me perdoe hoje, disse ele, olhando nos olhos dela. Eu só quero que você saiba que estou aqui e que estou disposto a tentar. Maria o observou por um longo tempo, e embora ainda houvesse muita dor, ela não podia ignorar o fato de que, pela primeira vez, Edgar parecia verdadeiramente disposto a mudar. Você vai precisar de mais do que promessas, Edgar, disse ela, finalmente. Mas talvez possamos começar de novo. E assim, pela primeira vez, Edgar e Maria não estavam em lados opostos, mas em uma espécie de terreno comum. Não havia garantias de que tudo seria resolvido, mas havia algo novo entre eles: esperança. Nos dias que seguiram sua primeira conversa sincera, Edgar soube que não seria fácil reconquistar a confiança de Maria. As feridas que ele causará eram profundas, e seu comportamento no passado não poderia ser reparado apenas com palavras. Cada passo que ele dava em direção a ela exigia paciência, e ele precisava aprender a ser vulnerável de uma forma que nunca fora antes. Mas, desta vez, Edgar estava disposto a fazer o que fosse necessário. Para Maria, a presença constante de Edgar era confusa. Parte dela apreciava o fato de ele estar tentando, indo às consultas médicas, trazendo mantimentos para o apartamento e oferecendo ajuda. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia deixar de se perguntar se isso era apenas mais uma tentativa de controle, de preencher o vazio de sua vida com mais uma conquista, como sempre fizera. Maria sabia que precisava proteger a si mesma e a seu filho. Uma tarde, enquanto Edgar a acompanhava ao hospital para um ultrassom, Maria finalmente quebrou o silêncio. Eu ainda não confio em você, disse ela, sua voz firme, mas sem rancor. Tudo o que você fez, me expulsou, rejeitou o nosso filho, isso não desaparece com o tempo. Edgar, ao ouvir aquelas palavras, percebeu que o caminho à frente seria longo. Ele assentiu, aceitando a verdade que Maria compartilhava. Eu entendo. Eu só quero ter a chance de ser melhor. Não posso mudar o passado, mas posso ser alguém diferente para o futuro. O ultrassom foi um momento agridoce para ambos. Maria estava concentrada na saúde do bebê, mas Edgar, ao ver as imagens do filho pela primeira vez, sentiu uma emoção que não soube descrever. O vazio que ele carregava por anos parecia ser substituído por algo novo. Algo que ele nunca havia experimentado antes. Amor. Não o tipo de amor que ele conhecera com Clara, baseado em desejo e medo de perda, mas algo genuíno e profundo, que transcende a própria existência. Apesar desse momento compartilhado, Maria ainda mantinha uma distância emocional. Ela sabia que Edgar estava tentando, mas ainda não sabia se ele conseguiria sustentar essa mudança. Rosa, sua amiga e confidente, sempre lhe dizia que as pessoas podiam mudar, mas isso exigia tempo e esforço contínuo. Ele vai ter que provar, não só para você, mas para si mesmo, que ele pode ser diferente, disse Rosa certa noite, enquanto ajudava Maria a organizar as roupas de bebê. Maria refletiu sobre isso. Sabia que não podia mais ser a jovem ingênua que se apaixonara por Edgar, acreditando que ele algum dia a veria como mais do que uma empregada. Agora, ela era uma mulher diferente. Uma mãe prestes a trazer uma vida ao mundo. Ela estava mais forte, mais resiliente, e sabia que, independentemente do que acontecesse com Edgar, ela seguiria em frente. Edgar, por sua vez, estava lidando com seu próprio processo de redenção. Ele passava mais tempo sozinho, refletindo sobre seus erros, revivendo memórias que o atormentavam. A carta de Clara, ainda em sua mente,
Era um lembrete constante de que ele perderá algo precioso por causa de seu orgulho e medo. Agora, ele estava determinado a não cometer o mesmo erro com Maria e seu filho. No entanto, o processo de mudança para Edgar era doloroso. Ele, que sempre controlara tudo ao seu redor, estava sendo forçado a aceitar que não podia controlar as emoções das pessoas, nem garantir que Maria o perdoaria. Tudo o que ele podia fazer era tentar, dia após dia, ser uma pessoa melhor. Não para se redimir aos olhos dela, mas porque ele sabia, no fundo, que precisava se redimir aos seus próprios olhos. Certo dia, enquanto visitava Maria, Edgar percebeu que o bebê se mexia no ventre dela. Era a primeira vez que ele sentia essa conexão física com a vida que criará. Ele colocou a mão com hesitação, esperando que Maria o afastasse. Mas, para sua surpresa, ela permitiu que ele tocasse. A sensação de seu filho se movendo sob sua mão trouxe lágrimas aos olhos de Edgar. Algo que ele não permitia há muito tempo. Maria observou Edgar naquele momento, vendo algo que nunca vira antes. Vulnerabilidade genuína. A expressão em seu rosto, o tremor em suas mãos. Tudo indicava que aquele homem estava mudando de verdade. Ela não estava pronta para perdoá-lo completamente. Mas, pela primeira vez, permitiu-se pensar que talvez, só talvez, houvesse um futuro diferente para eles. Nos meses seguintes, Edgar continuou presente, oferecendo suporte prático e emocional, embora ainda mantivesse certa distância. Maria, por sua vez, permitiu-se abrir lentamente, deixando Edgar se aproximar gradualmente, mas sempre com cautela. Eles estavam reconstruindo sua relação, não como amantes ou patrão e empregada, mas como dois seres, humanos tentando criar algo novo em meio às ruínas do passado. No entanto, o destino tinha outra surpresa guardada para eles. Uma visita inesperada surgiria, trazendo com ela segredos do passado que Edgar achava que nunca precisaria enfrentar novamente. E dessa vez, Maria estaria ao seu lado, não como uma mulher ferida, mas como alguém forte o suficiente para enfrentar as verdades mais sombrias. O som da batida na porta ecoou pelo apartamento modesto de Maria. Quando ela abriu, deu de cara com uma mulher que, à primeira vista, parecia apenas uma estranha. Porém, havia algo no olhar daquela mulher que a fez hesitar. Helena, com seus olhos fixos e postura rígida, era a personificação de todos os segredos que Edgar havia enterrado há anos. A irmã de Clara carregava em si um ressentimento que Maria não conseguia ainda compreender. "Você deve ser Maria", disse Helena, com um tom seco, como se cada palavra fosse um esforço controlado. "Eu sou Helena, irmã de Clara." O nome de Clara era um soco no estômago de Edgar, que, ao ouvir a voz de Helena, aproximou-se cautelosamente da porta. Seus olhos encontraram os dela e, por um momento, ele sentiu como se estivesse sendo julgado por crimes que jamais admitira. "Helena!" Edgar começou, a voz hesitante, sem saber como aquele reencontro deveria começar. Ele sabia que este dia poderia chegar, mas não estava preparado para o impacto que traria. Maria, confusa, olhou de Edgar para Helena, sentindo que estava diante de um confronto que não lhe pertencia, mas que, de algum modo, a afetava diretamente. "Edgar", disse Helena, com uma frieza cortante, "eu vim aqui para te lembrar do que você fez com Clara, e para garantir que você não cometa o mesmo erro outra vez." Maria, sentindo o peso do que estava por vir, ofereceu uma cadeira a Helena. A tensão no ar era palpável, e o silêncio que se seguiu parecia uma pausa dolorosa antes de uma tempestade emocional. Helena sentou-se, mas seu olhar nunca deixou Edgar. Ele, por sua vez, sabia que não poderia mais fugir. Era hora de enfrentar o passado. "Eu não vim aqui para pedir nada, Edgar", começou Helena, sua voz cortando o ar. "Vim porque você tem o direito de saber o que realmente aconteceu com Clara. E, Maria, você também precisa ouvir isso."
Talvez ajude a entender quem ele é de verdade. Maria permaneceu em silêncio, sentada ao lado de Helena, esperando que aquela revelação trouxesse clareza para as sombras que cercavam Edgar. Helena respirou fundo antes de começar. Clara nunca te contou, mas depois que você a afastou, ela ficou devastada. Ela não só perdeu o homem que amava, como também perdeu o filho que carregava. Você nunca soube disso porque ela nunca teve coragem de te contar. Ela achava que o aborto a protegeria, que te livraria de uma responsabilidade que você nunca quis. As palavras de Helena atingiram Edgar como uma marreta. Ele já sabia do aborto através da carta de Clara. Mas ouvir a dor nos detalhes que Helena trazia tornava tudo ainda mais real, mais visceral. Era como reviver a culpa que já o corroía por dentro, mas desta vez, de forma muito mais tangível. Helena continuou. Clara passou meses em silêncio, escondendo o que sentia. Eu via como ela se culpava, como ela te desculpava em silêncio, achando que foi a melhor decisão. Mas não foi. E eu vi isso acontecer. Ela morreu com a esperança de que você, de alguma forma, se tornasse o homem que ela acreditava que você podia ser. O rosto de Edgar se contorceu em angústia. Ele havia afastado Clara quando ela mais precisava dele, exatamente como fizera com Maria. Agora, diante de Helena, ele estava sendo confrontado não só com suas ações, mas com as suas consequências. Maria, sentada ao lado de Helena, ouvia tudo com uma intensidade que não sabia que tinha. Ela olhou para Edgar e, pela primeira vez, viu não apenas um homem tentando se redimir, mas alguém que havia falhado de maneiras inimagináveis. As revelações de Helena não apenas abriam feridas antigas, mas também criavam novas cicatrizes entre eles. Edgar baixou os olhos, incapaz de encarar Helena por mais tempo. Eu não sabia, ele murmurou, quase como uma desculpa patética. Se eu soubesse, talvez. Helena o interrompeu com uma voz cortante. Se você soubesse, talvez o quê? Edgar? Você teria mudado? Você teria sido diferente? Não há como saber. Mas o que eu sei é que você está prestes a cometer o mesmo erro. Você está prestes a afastar Maria, a mãe do seu filho, assim como fez com Clara. E eu não vou deixar que isso aconteça de novo. Maria, sentindo o peso das palavras de Helena, falou pela primeira vez desde o início da conversa. Eu não sou Clara, disse, com firmeza, encarando Edgar. E você também não é o mesmo homem de antes. Pelo menos, espero que não seja, porque eu não vou ser destruída como ela foi. Edgar, em silêncio, sentiu uma mistura de vergonha e esperança. Maria estava certa. Ela não era Clara, e ele sabia que tinha uma segunda chance de ser diferente. Mas a questão era, seria ele capaz de mudar, de quebrar o ciclo que havia começado com Clara? Helena se levantou, quebrando o silêncio. Eu não vim aqui para te punir, Edgar. Vim para te dar a chance que Clara nunca teve. Se você quer redimir o que fez, faça isso com Maria. Não cometa os mesmos erros, porque, desta vez, você não terá uma terceira chance. Ela saiu do apartamento sem dizer mais nada, deixando Edgar e Maria sozinhos, encarando o abismo de suas escolhas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo o que não havia sido dito. Maria finalmente quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Você ouviu o que ela disse. Eu não vou deixar que você me destrua. Edgar, se quer fazer parte da vida do nosso filho, precisa provar que realmente mudou. E isso leva tempo. Edgar assentiu, sabendo que o caminho à frente seria longo e cheio de obstáculos. Mas, pela primeira vez, ele estava disposto a enfrentar tudo, a encarar as verdades dolorosas e a se reconstruir. Não apenas por Maria ou pelo filho, mas por si mesmo. Ele sabia que esta era sua última chance de quebrar o ciclo que o assombrava. A partida de Helena deixou um silêncio profundo entre Edgar e Maria.
As palavras dela reverberavam nos dois como um eco de tudo o que ainda precisava ser enfrentado. Edgar sabia que o peso de suas escolhas o acompanharia, mas agora ele sentia uma responsabilidade diferente. Desta vez, não era apenas sobre Clara, nem sobre ele. Era sobre Maria, sobre o filho que estava por nascer, e sobre quebrar o ciclo de dor que ele perpetuara por tanto tempo. Os dias que se seguiram à visita de Helena trouxeram uma nova dinâmica para a relação entre Edgar e Maria. Eles não falavam muito sobre o passado, mas estava claro que a sombra dele ainda pairava sobre os dois. Maria estava cautelosa, e Edgar entendia que precisaria provar com ações, e não apenas palavras, que era capaz de mudar. A cada visita ao apartamento, Edgar mostrava mais envolvimento, ajudando nas tarefas, acompanhando as consultas médicas, oferecendo suporte emocional, mas sem exigir nada em troca. Certa manhã, enquanto os dois caminhavam em um parque, Edgar quebrou o silêncio. "Eu sei que não será fácil", ele começou, escolhendo suas palavras com cuidado. "Mas estou disposto a fazer o que for preciso para estar ao lado de você e do nosso filho. Não porque acho que mereço uma nova chance, mas porque quero ser diferente." Maria parou de andar, observando Edgar com uma intensidade que ele ainda não havia visto antes. Ela o estudava, tentando discernir se as mudanças que ele demonstrava eram verdadeiras. "Eu sei que você está tentando, Edgar", ela disse, finalmente, "mas para mim, não é apenas sobre tentativas. Eu preciso acreditar que você não vai desistir quando as coisas ficarem difíceis. Não quero ser mais uma história inacabada na sua vida." Edgar sentiu o peso das palavras dela. Ele sabia que, no fundo, essa era sua maior falha. Desistir quando as emoções se tornavam insuportáveis, quando o controle parecia escapar de suas mãos. Mas agora, ele estava começando a entender que o verdadeiro controle não era sobre afastar-se das emoções, e sim enfrentá-las de frente, por mais dolorosas que fossem. Com o passar das semanas, o relacionamento entre os dois começou a evoluir de forma mais lenta, mas também mais profunda. Maria permitiu que Edgar se aproximasse mais, mas ainda mantinha uma barreira protetora. Ela sabia que sua própria sobrevivência emocional dependia disso. O passado ainda estava presente entre eles, mas aos poucos, ambos começavam a construir uma nova realidade. Uma tarde, quando Edgar estava no apartamento de Maria ajudando a montar o berço do bebê, ele parou por um momento, observando o ambiente simples, mas acolhedor que ela havia criado. Ele nunca imaginara que se sentiria tão em paz em um lugar tão distante do luxo e da grandiosidade a que estava acostumado. Maria o observava em silêncio, vendo algo novo nele. Uma quietude, uma aceitação da vida como ela era, sem as barreiras do controle rígido. "Você parece diferente", ela comentou, sem ironia ou acusação, apenas uma observação sincera. Edgar olhou para ela, sorrindo de forma contida. "Eu me sinto diferente", ele respondeu. "Por muito tempo, eu vivi pensando que o controle era o que me mantinha seguro. Agora, vejo que tudo o que fiz foi construir muros ao meu redor. Muros que me afastaram de tudo o que importava." Maria assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Ela sabia que a mudança verdadeira não acontecia de um dia para o outro, mas via em Edgar alguém que, finalmente, começava a perceber as próprias falhas. "Eu quero acreditar nisso", ela disse, sua voz suave, mas cheia de significado. "Mas você sabe que levará tempo." Edgar não discutiu. Ele sabia que Maria tinha razão. Era preciso tempo para curar as feridas que ele havia causado. E ele estava disposto a dar esse tempo. O nascimento do filho de Maria e Edgar trouxe consigo uma nova onda de emoções. Na sala de parto, Edgar segurou a mão de Maria com uma mistura de medo e reverência. Quando o choro do bebê ecoou pela sala, ele sentiu uma emoção tão poderosa que mal podia compreender. Lágrimas escorreram por seu rosto, não de tristeza ou arrependimento,
mas de um amor incondicional que ele nunca pensou ser capaz de sentir. Segurando o filho pela primeira vez, Edgar sentiu que finalmente tinha algo real, algo puro. O controle que sempre buscará em sua vida já não era mais necessário. Ele olhou para Maria, que o observava com cautela, mas também com uma leveza que ele nunca havia visto antes. Naquele momento, Edgar fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele seria diferente. Ele seria o pai que sempre temeu ser. Não perfeito, mas presente. Ele não sabia como seria o futuro, mas estava disposto a enfrentar cada dia com Maria e seu filho, comprometido em quebrar os ciclos do passado. Nos dias que seguiram ao nascimento, Edgar continuou presente na vida de Maria e do bebê. Ele estava aprendendo, dia após dia, a ser mais paciente, mais aberto e, acima de tudo, mais humano. O controle que antes definia sua vida agora dava lugar à aceitação. Ele começava a entender que amar não era sobre possuir ou controlar, mas sobre permitir-se ser vulnerável, aceitar a imperfeição e caminhar ao lado daqueles que importam. Maria, por sua vez, ainda mantinha certa cautela. Ela sabia que, por mais que Edgar estivesse mudando, o passado não desaparecia tão facilmente. No entanto, havia algo diferente no ar. Talvez fosse o nascimento do filho, ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ela via Edgar como alguém capaz de amar verdadeiramente. Um dia, enquanto ambos observavam o bebê dormindo, Maria olhou para Edgar e disse, em tom baixo: "Talvez eu possa aprender a confiar em você novamente. Mas isso vai levar tempo." Edgar olhou para ela e sorriu. "Eu estou disposto a esperar o tempo que for necessário." E assim, a vida de ambos começou a seguir um novo curso. Um curso de incertezas, mas também de esperança. Não havia garantias de que tudo seria perfeito, mas havia uma promessa de tentar. E, às vezes, tentar era tudo o que era necessário para iniciar uma nova jornada. O tempo passou lentamente para Edgar e Maria. As feridas emocionais, embora ainda presentes, começaram a cicatrizar à medida que a vida seguia com a chegada do bebê. Edgar, agora um pai presente, mostrava um lado que ele mesmo desconhecia. O de cuidador, protetor e, acima de tudo, alguém capaz de amar sem esperar. Nada em troca. No entanto, ele sabia que ainda havia uma última barreira a ser rompida. A confiança total de Maria ainda não fora conquistada. Nos meses que seguiram o nascimento do filho, Edgar se dedicou ao máximo à nova rotina. Ele deixava de lado reuniões importantes para estar presente nos momentos essenciais. As primeiras palavras do bebê, as noites sem dormir, e até mesmo os momentos silenciosos em que Maria o permitia estar ao seu lado sem a sombra do passado os assombrando. Mas, no fundo, ele sabia que, para garantir esse recomeço, precisaria enfrentar a prova mais difícil: conquistar a confiança de Maria completamente. Uma noite, enquanto Maria colocava o bebê para dormir, Edgar se aproximou, observando a cena com um misto de admiração e respeito. Aquela mulher, que havia enfrentado tanto sozinha, agora permitia que ele estivesse ali, mas o espectro de suas ações passadas ainda pairava sobre eles. Quando ela se virou para encará-lo, viu nos olhos de Edgar uma verdade que ele ainda não havia dito. "Você ainda não me contou tudo, não é?" Maria perguntou, sua voz calma, mas incisiva. Edgar parou por um momento, percebendo que não havia como fugir. Ele sabia que, apesar de todas as mudanças, ainda havia algo que precisava ser dito, algo que ele adiara por medo de perder a confiança que começava a se formar entre eles. "Não, Maria, eu não contei tudo", ele admitiu, sua voz baixa, mas honesta. "Há algo que você precisa saber sobre minha família, sobre quem eu realmente sou." Maria o encarou, sem surpresa, mas com uma sensação de que o momento decisivo havia chegado. Ela assentiu, permitindo que Edgar continuasse. "Quando minha mãe morreu, eu descobri que meu pai não era realmente meu pai." Edgar começou, respirando fundo. "Minha mãe teve um caso,
e eu sou fruto desse relacionamento. Por anos, eu fui criado em uma mentira, acreditando que meu pai me desprezava por algo que nunca entendi. Quando finalmente descobri, tudo fez sentido. A frieza, o distanciamento, o desprezo. Ele nunca me viu como parte da família dele, e eu passei a vida tentando evitar ser machucado da mesma forma. Maria ouviu com atenção, compreendendo agora as camadas mais profundas que moldaram Edgar. Ela sabia que seu comportamento frio e distante não era apenas uma escolha, mas um reflexo de uma vida de rejeição e segredo. Mas isso, por si só, não justificava as feridas que ele causará. E é por isso que você afastou todas as pessoas que tentaram se aproximar de você. Sim, Edgar respondeu com tristeza. Eu sempre tive medo de que, se me aproximasse demais de alguém, acabaria sendo rejeitado de novo. Foi assim com Clara. Foi assim com você. Mas agora eu vejo que o que fiz foi pior. Ao tentar evitar a dor, causei mais dor ainda. Maria ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso da confissão. Agora, ela entendia por que Edgar agira como agira. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Eu entendo por que você se comportou assim, Edgar, ela disse finalmente. Mas isso não apaga o que aconteceu. Não apaga as decisões que você tomou. Edgar assentiu, aceitando o que Maria dizia. Ele sabia que a redenção não vinha apenas com a confissão, mas com o esforço contínuo para ser uma pessoa melhor. Eu não espero que apague, Maria, mas eu quero que você saiba que, pela primeira vez, estou disposto a ser transparente. Não há mais segredos. Eu não quero que nosso filho cresça cercado de mentiras como eu cresci. Maria viu algo diferente nos olhos de Edgar naquela noite. Ele estava vulnerável, completamente exposto. Pela primeira vez, ela viu não apenas um homem tentando corrigir seus erros, mas alguém que estava disposto a deixar para trás o controle que sempre o definirá. Ainda havia muito trabalho a ser feito, mas ela sabia que aquele momento marcava uma mudança definitiva. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma nova sensação. Não era perdão completo, mas era um início. Ela desceu para encontrar Edgar brincando com o bebê na sala de estar. Ao vê-lo, sentiu um calor que não experimentava há muito tempo. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance real de reconstrução. Os meses seguintes trouxeram mais momentos de intimidade emocional entre Edgar e Maria. Eles aprenderam a confiar um no outro de forma gradual, sem pressa. O nascimento do filho, que um dia parecia ser o catalisador de uma tragédia, agora se tornava a força motriz para uma nova jornada. Ambos estavam prontos para seguir em frente, mesmo com o passado ainda presente em suas mentes. Um dia, enquanto passeavam pelo parque com o filho, Maria olhou para Edgar e, pela primeira vez em muito tempo, falou sem hesitação. Eu vejo que você mudou. E, talvez, eu também possa mudar. Edgar olhou para Maria com um sorriso de compreensão. Eu vou continuar tentando, Maria, todos os dias. E, assim, eles caminharam juntos, não como duas pessoas presas em um passado doloroso, mas como uma família que começava a se formar. Não havia garantias de perfeição, mas havia a certeza de que, dessa vez, ambos estavam prontos para enfrentar o futuro com o coração aberto. O ciclo de segredos e rejeição finalmente havia sido quebrado.